Olá, eu sou a Renata e nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode salvar o seu casamento de forma definitiva. Mesmo se você for a única interessada nisso, mesmo que ele já não tenha o mesmo interesse por você, mesmo que as brigas sejam constantes, mesmo que seu parceiro já tenha desistido, ido embora, esteja com raiva, esteja tendo um caso ou diga que não há esperança. Tudo com um método simples que transformou a minha vida e a vida de milhares de mulheres em todo o Brasil. Isso pode parecer impossível ou bom demais para ser verdade, mas continue assistindo esse vídeo até o final e você vai entender de uma vez por todas o que é que está faltando para você ter um casamento feliz de verdade. Antes de mais nada, tem uma coisa que você precisa saber. Eu já tive o meu casamento de 10 anos arruinado e meu marido chegou até a sair de casa. Eu e o Antônio nos conhecemos e depois de 3 anos de namoro, decidimos nos casar. Fizemos vários planos de uma vida a dois e não tínhamos dúvidas de que esse era o passo mais importante de nossas vidas. Até que em algum momento, as coisas começaram a sair dos trilhos. Surgiram as primeiras discordâncias. Eram apenas algumas brigas bobas sobre a programação do final de semana, sobre a visita da família, a atenção que os amigos exigiam e o trabalho. Mas nada que deveria me preocupar muito. Afinal, qual casal que não tem uma briguinha ou outra? Mas algumas semanas depois, o ciúme também começou a aumentar. Eu não gostava quando ele chegava tarde, enquanto eu estava em casa sempre esperando por ele. Ele chegava cansado e só queria deitar e dormir. Confesso que isso começou a corroer a relação. Cheguei a pegar o celular dele algumas vezes. Estava desconfiada que talvez ele estivesse interessado em outra mulher, mas tentava me acalmar e achava que isso deveria ser besteira da minha cabeça. Depois de 1 ano, eu engravidei da Sofia. E não foi uma gravidez planejada. Mesmo assim, eu acreditava que a chegada desse anjinho iria trazer mais união e paz para a nossa relação. Mas não foi bem isso que aconteceu. A Sofia nasceu e muita coisa começou a piorar ainda mais em nossa rotina. E com isso, as brigas tornaram-se cada vez mais frequentes. Eu tinha que cuidar sozinha de nossa filha, da casa e do meu trabalho. Não era fácil. E tudo o que eu queria em troca era ser mais valorizada e amada. O respeito foi acabando entre nós dois, e as agressões verbais se transformaram em xingamentos. Não gosto de falar disso, mas por diversas vezes chegamos ao ponto de discutir bem na frente da nossa filha. Ela chorava muito, e isso me doía demais. Quando estava perto da hora dele chegar em casa do trabalho, já me dava um nó no estômago. Eu ficava pensando em como falar as coisas com ele, escolhendo as palavras que eu deveria usar para evitar mais brigas, mas não adiantava. Me sentia sozinha naquele relacionamento. Chorava muito. E me perguntava se tinha escolhido o homem certo para a minha vida. Ele não me olhava mais. Não me tocava. Não sentia mais desejo por mim. Nem sequer um elogio saía da boca dele. É verdade. O aniversário da nossa filha se aproximava. Mesmo sem ânimo, decidi fazer a festa dela de 5 aninhos. Afinal, ela não tinha culpa de tudo aquilo. Dias antes do aniversário, comecei a arrumar tudo para a festinha dela. E, para ganhar um pouco mais de espaço, precisei levar algumas coisas para a antiga casa dos meus avós. Chegando lá, fui tomada por um sentimento de forte emoção ao entrar naquela casa. Sentei numa poltrona vermelha que minha avó tanto amava e caí no choro. Chorei muito mesmo, e chorei por tudo que tinha vivido até aquele momento. Ali, lembrei dos meus avós, velhinhos, sentados naquela sala, e como ele falava que a minha avó era sem dúvidas a mulher mais linda do mundo. Eles eram um espelho de como eu enxergava o meu casamento lado a lado do meu marido quando estivéssemos velhinhos. Me levantei da poltrona e caminhei até a estante onde havia um porta-retrato deles, bem empoeirado já. Nessa mesma estante tinha um livro que chamou a minha atenção. Ele tinha uma capa azul e estava bem amarelado, mais do que qualquer outro que estava ali. Era um livro que explicava sobre os segredos da vida a dois. Peguei o livro e bem na contracapa dele continha uma dedicatória para o meu avô. Voltei a sentar na poltrona para ler e comecei a folhear aquele livro. Algumas frases saltaram aos meus olhos e isso me intrigou. Como eu nunca tinha percebido aquele livro ali antes. Fiquei perplexa e em apenas algumas horas eu devorei aquele livro. A minha percepção se voltou para algo que eu jamais tinha pensado. Foi como se tivesse dado um estalo na minha mente e tudo começou a fazer muito sentido. Eu estava bem diante da chave que poderia ser a virada para toda aquela situação que eu não suportava mais viver no meu casamento. Naquele momento, eu levantei confiante. Fui tomada por uma esperança de que algo novo poderia acontecer. Cheguei em casa e comecei a buscar mais informações sobre relacionamentos entre homem e mulher. Mas rapidamente pude concluir que essas informações não estavam no Brasil. Encontrei livros, matérias, artigos e pessoas, principalmente nos Estados Unidos, que poderiam me orientar. Então comecei a fazer a tradução de todo o material. Estudei durante meses sobre relacionamentos, desde a pré-história até os dias de hoje.
até entender, catalogar e filtrar o que eu precisava para recuperar meu casamento. Eu comecei a entender como a cabeça dos homens funciona e como usar a inteligência emocional para lidar com eles. Eu sabia que estava no caminho certo, mas confesso que mesmo tendo muita informação, eu ainda estava com medo de testar meu casamento e me decepcionar mais uma vez. Mas eu fiz. Não tinha saída. Eu precisava voltar a sorrir de novo e decidi testar todas aquelas técnicas aparentemente loucas. Talvez essa fosse a minha última chance. E o resultado foi surpreendente. Passadas algumas semanas, chegou o dia do aniversário da Sofia. Terminei o banho, me arrumei e, ao me olhar no espelho, conseguia enxergar bem diante dos meus olhos uma nova mulher. E digo isso, pois estava me sentindo mais forte e confiante. Eu sabia o que tinha que fazer e decidi começar naquele momento mesmo. Cheguei perto do Antônio e falei para ele que estava feliz com aquele momento. De início, ele não deu muita atenção, mas insisti e iniciei uma conversa em que tomei coragem e apliquei algumas técnicas que havia aprendido. Acho que há tempos não nos falávamos por mais de 3 minutos e, de repente, já havia passado uns 20 minutos que estávamos ali parados, falando sobre algumas coisas sem que fosse o início de uma briga. Alguma coisa tinha mudado, ainda que bem sutil. Te vejo no grupo exclusivo de alunas do Facebook. Um beijo no seu coração.